temos falado já há 4 semanas a respeito disto, e hoje terminamos. Verso 9, diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém, igreja? Pode se assentar. Paulo tinha uma preocupação com a igreja de Colossos. E uma das preocupações era que eles, em meio àquilo que eles viviam, no meio dos ensinamentos que tinham na época a respeito, não é, dos princípios gregos, Paulo havia uma preocupação para que a igreja de Colossos pudesse deixar um pouco as coisas de lado, deixar coisas de lado, para que eles pudessem buscar a Deus, para que eles pudessem conhecer Deus. E a verdade, queridos, que a vida cristã, enquanto nós estivermos neste mundo, a nossa tarefa é conhecer Deus, é buscar conhecimento de Deus. E toda a nossa vida nós precisamos nos dedicar a isto. E à medida que vamos conhecendo Deus, nós vamos então deixando coisas de lado, mudando a nossa maneira de pensar, mudando nossos conceitos, mudando nossos desejos, porque nós vamos deixando que seja impregnado, que entre em nós, que faça morada em nós, a palavra de Deus e a sua vontade. E agradar-se de Deus, além daquilo que nós falamos, agradar-se de Deus é ter prazer em andar em sua presença, é ter prazer de estar com Deus. Agradar-se de Deus é ter prazer em estar perto dEle. Agradar-se de Deus é estar preocupado na tua vida, de que aquilo que você faz, na maneira como você vive, satisfaz a Deus, alegra o coração de Deus. Isto é um relacionamento. Algumas vezes Deus manifestou o seu agrado por algumas pessoas. Ele manifestou o seu agrado por Enoque. Enoque foi o quê? Foi arrebatado, ele foi tirado. Agradou tanto a Deus que Enoque foi arrancado da terra. Foi arrebatado. Sumiu. Elias agradou tanto a Deus que também foi tirado com uma carruagem de fogo. Impressionante. E Deus, ele manifestou com palavras a respeito de seu filho, dizendo: este é o meu filho, em quem eu me agrado. Aquilo que ele faz me agrada. A obra que ele realiza me agrada. E isto é importante. Deus, ele deseja isto, que da mesma maneira que ele agrada-se de nós, ou deseja agradar-se de nós, ou quer agradar de nós, ou se agrada de nós, nós também devemos agradar-nos dele. Então olha para essa pessoa e diga assim: o teu trabalho nessa vida é agradar a Deus. Tem muitas pessoas querendo agradar pessoas, homens, não é?
É claro que se você agradar alguém fazendo e servindo a Deus, e você faz isso para Deus, você vai agradar alguém. Por exemplo, se você vai servir a Deus e serve de coração, e faz com dedicação, aquela coisa toda, você agrada ao pastor, agrada ao líder, e acima de tudo agrada a Deus. Porque nós devemos fazer todas as coisas para o Senhor. Até o teu trabalho, teu dia secular, deve agradar a Deus. A maneira como você trabalha, a maneira como você lida com o teu trabalho, a maneira como você encara o seu trabalho, a maneira como você preza o teu trabalho, agrada a Deus. Toda a nossa vida deve ser, não é, permeada por isto, em agradar a Deus. E todos nós queremos uma visão de Deus que nos anime, que nos dirija. Todos nós queremos uma palavra, mas nós precisamos, irmãos, aprender, precisamos querer também andar na presença de Deus, de modo digno, de modo que o honre, de modo que Ele seja engrandecido. Deus, Ele é o governador da nossa vida. Ele é o governador da nossa vida. Diga assim: Deus governa a minha vida. Então fala de novo bem forte. Deus governa a minha vida. Amém? Se Deus governa a tua vida, diga um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Foi bom ouvir isto, porque acho que eu nem vou precisar pregar então mais. Porque o que eu vou falar a respeito de agradar a Deus, nós precisamos mudar algumas coisas. Nós precisamos vencer algumas coisas na nossa vida. Precisamos lutar por algumas coisas na nossa vida. E uma delas, ou a mais importante, se Ele é o nosso governador, Ele quer governar também o nosso eu, o meu eu. Diga assim: Deus, como governador, Ele governa o meu eu. O meu eu. E nós precisamos disso, ser controlados por Deus, vencer o nosso ego. O eu, não o eu, Livaldo, mas o eu é formado pelo conjunto de inclinações pecaminosas, o nosso eu. Ele é formado por um conjunto de coisas pecaminosas, inclinações pecaminosas de quê? De quem? Da carne. O nosso eu, ele é conduzido, dirigido, governado pela carne. E quando nós somos governados pelo nosso eu, somos governados pela carne. E isto é inimizade contra Deus. Gálatas diz, e Paulo enumera algumas coisas que mostram essa inimizade, que envolve o eu, que é a obra da carne. E a obra da carne, ela está dividida em algumas etapas. A primeira coisa que a obra da carne, a obra do eu, envolvendo a carne, ela tem uma ordem sexual. A carne tem um apelo, sexualmente falando. Se você olhar para o mundo, há um apelo a respeito disto. Em todas as coisas, em todas as propagandas, em todas as novelas, filmes, na maioria deles, tem um apelo sexual. E isto envolve o quê? A imoralidade sexual, impureza e ações indecentes. Mas também a obra da carne, também tem algo que é da ordem espiritual.
O que é? Adoração de ídolos, feitiçarias. A carne tem uma inclinação para trazer para si ídolos. Ídolos. Trazer para si ídolos. Feitiçarias. Feitiçarias não é aquele negócio não que vai lá, as feitiçarias não é só isso não, viu? Vai lá no terreiro lá e papapá, faz negócio, mata o coisa, mata o galo, mata a galinha, mata o sei lá o que, o bode e tal. Não é só isso não. Pode ser desejar mal para alguém. Pode ser guardar rancor de alguém. E quantas pessoas têm problemas espirituais por esse motivo? Feitiçaria. E tem crente que pode estar dentro da igreja, mas no coração tem algo contra alguém. Tem algo guardado. A Bíblia diz que a oração do cristão contrária, a oração contrária, é pior que feitiçaria. Quando não se ora no mesmo propósito, não se busca a mesma coisa. Até as nossas orações nós temos que ter muito cuidado a respeito delas. A obra da carne envolvendo o eu, envolve também, atinge o relacionamento humano. Olha, parte sexual, espiritual e relacionamento humano. O que envolve esse relacionamento humano? Você está escrevendo aí? Escreve para você não esquecer. Eu já está escrito aqui para eu não esquecer. Olha lá. Inimizades. Brigas. Ciúmes. Ciumeiras. Tem gente dentro da igreja que tem ciúmes. Tem ciúmes de outro. Olha, eu faço enfeite de Natal, mas se outra pessoa fizer num outro ano, dá problema. Olha, é eu que ponho as coisas, servo aqui e tal. Se o outro quiser fazer, ajudar, provoca ciúmes. Você tem ciúmes daquilo que você faz? Você tem ciúmes daquilo que como você serve a Deus? Você não participa disso, você não abre isto. Se nós, irmãos, o princípio bíblico é que nós façamos discípulos, porque nada é nosso. O púlpito não é meu, a igreja não é sua, o trabalho não é teu, é do Senhor. Não faço para mim e você não faz para você. Então não posso ter ciúmes do que você faz e você não pode ter ciúmes do que o outro irmão faz. E quantas pessoas estão sobrecarregadas porque elas têm tantos ciúmes daquilo que faz, que outras pessoas não podem chegar, não podem se achegar para ajudar. E estão carregando pesos, porque estão deixando que a obra da carne provoque e atinja esse relacionamento humano. Obra da carne. Isto não agrada a Deus. Então vamos lá, inimizades, brigas, vive brigando? Vive? É santinho só dentro de casa aqui, na igreja? Dentro de casa briga que nem um galizé de briga. Briga com todo mundo, áspero, ignorante às vezes, provocador de brigas. Obra da carne. Olhe para o teu irmão,
e diga assim: obra da carne, temos que tomar cuidado. Olha só, ciumeiras, acessos de raiva. Acessos de raiva. Será que essa pessoa que está do teu lado aí, você não conhece, não é? Está toda bonitinha hoje, calminha, tranquila. Será que tem acesso de raiva? Será que essa pessoa tem acesso de raiva? Sabe aquele acesso de raiva que fala o que não deve? Acesso de raiva que fala sem pensar, que agride, que às vezes deseja mal. Acesso de raiva. Ai, se eu pego, eu estrangulo. Ai, se marcar, escapou por pouco hoje, né? Acesso de raiva. Acende essa luz aí, pode acender, antes que eu fique estressado. Ambição egoísta. Ambição egoísta é desejar tudo para si. Tudo que faz é só para si. Tudo que almeja, tudo que sonha é para si. Não, outras pessoas não fazem parte. Desunião. Provoca desunião, não agrega, só desagrega. Obra da carne, que envolve o eu. Meu irmão, o eu é um grande inimigo teu. Olha, rimou. O eu é um grande inimigo meu. Desunião. Olha para a tua vida e vê se é o estilo de vida que você tem, o que você faz. Você agrega, você junta as pessoas, você ajuda as pessoas, ou você faz com que as pessoas se afastem de você. Provoca desunião, não pode ver ninguém perto, junto, não pode ninguém ver ninguém com amizades, porque aí vem os ciúmes, e aí vai fazer alguma coisa com acesso de raiva, e vai provocar desunião. Fulano de tal é só meu amigo, não pode ser amigo de outro não. Desunião, divisões e invejas. Desunião e inveja. Inveja. A obra da carne, agindo pelo eu, maltratam o corpo criado por Deus. A função da carne, meu irmão, é maltratar o corpo criado por Deus. Isto envolve tudo que é essas drogas que existem aí, inúmeras. Isso envolve o nosso cuidado com o nosso corpo. Nós temos que ter cuidado. Por isso que a Bíblia diz, olha os esses aí, os comelões, os que comem mais do que o olho, tem o olho maior do que o estômago, que não consegue controlar diante de uma comida, que não tem o controle diante de um chocolate, que não tem o controle diante de um doce, que não tem o controle diante de um pernil recheado, não tem controle diante de um peru bem assado,
Cuidado agora com as festas, hein? Comer demais, deixar que a carne, o teu eu, provoque isso em você. Mas além dessas coisas, meu irmão, é uma coisa que a gente não dá valor. E pensando bem, nós maltratamos o nosso corpo. Quando nós dormimos muito tarde, acordamos muito cedo, comemos mal, nos alimentamos mal. Quando nós não cuidamos para que não fiquemos doentes. Mas tem gente cheio de problemas, cheio de doenças que surgem porque tratam mal o seu corpo. Não estou falando para entrar nessa teologia do fitness, onde o culto ao corpo predomina. Tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Domínio próprio, já diz Paulo. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Diz assim: se você tiver domínio próprio, você vai ser feliz e abençoado. O problema é que Paulo fala isso porque nós temos facilidade de querer ter domínio sobre o próximo, domínio sobre o outro, mas sobre nós mesmos nós não temos. Nós temos facilidade de buscar domínio em outras pessoas e não em nós mesmos. E nós sabemos, meu irmão, que quem pratica essas obras da carne, próprias da carne, são próprias da carne, não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, verso 8 diz: olha, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que vivem na carne, pela carne, para a carne, não podem agradar a Deus. Ponto. Não podem agradar a Deus. E assim, meu irmão, sabendo de tudo isso, quantas vezes, por várias vezes, nós temos prazer nas coisas da carne. Porque as coisas da carne é boa. A carne não é bom? É bom, não é? Quem concorda, levante a mão. Tem um monte de gente mentirosa aqui hoje. Sabe por quê? Você gosta de um churrasquinho? Gosta, não gosta? Você gosta de se divertir bastante? Gosta bastante de festa? Gosta? Gosta de não fazer nada? Tudo obra da carne. Tudo que alimenta essa carne acaba sendo da carne. E nós precisamos buscar, porque às vezes nós acabamos vivendo até esses prazeres da carne e vamos buscando justificativas para que elas sejam legítimas. E Paulo nos convida, lá na carta de Gálatas, a mortificarmos a carne. E se nós pedirmos isso a Deus, certamente a sua graça vai operando em nós. Sabe por que vai havendo mudança em nossa vida? Porque a graça de Deus vai se manifestando em nossa vida. Porque mesmo quando nós não conseguimos vencer as obras da carne, nós vamos buscando as coisas da carne, vamos pedindo a Deus, e o Espírito de Deus, pela graça dele, pela graça de Deus em Cristo Jesus, vai operando em nós, e então vai nos santificando, vai mudando nossa mente, vai mudando nosso coração, nossos conceitos, nossa visão, nossos pensamentos, de tal maneira que nós vamos vendo que aquilo que nós vivemos, aquilo que era normal, não é bom, e nós vamos tirando isso da nossa vida, não porque nós somos capazes, não porque nós temos força para isso, mas é em Cristo Jesus, é pelo Espírito de Deus,
que vai agindo em nossa vida, vai operando e vai nos santificando. Amém? E nós precisamos buscar isto, de modo que Cristo, através da graça, vá nos capacitando a deixar essas coisas da carne. Por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus continuamente, porque a palavra de Deus é que nos convence. Não é homem, não é o pastor, não é ler muito, mas a palavra de Deus é que vai nos convencendo dessas obras, através do Espírito. E aí assim então, vamos sendo capacitados em deixarmos estas coisas e vivermos as obras do Espírito em Cristo Jesus. Glória a Deus. E assim então nós vamos agradando a Deus, nós vamos buscando agradar a Deus, manifestar em nós aquilo que agrada a Deus, aquilo que satisfaz a Deus, aquilo que traz felicidade a Deus. E nós vamos buscando isto. Gálatas também, capítulo 2, verso 20, fala o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. E essa capacitação é pela fé, não é por obras, é pela fé, é espiritual, é a manifestação espiritual de Deus em nossa vida. Espiritualmente vai se manifestando e materialmente, carnalmente vai sendo arrancado, tirado de nós aquilo que desagrada a Deus. Por isso, Paulo mesmo escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus começou uma boa obra em nossa vida. Ele começou uma obra, e essa obra é boa, perfeita e agradável. Vai mudando coisas em nossa vida. Mesmo, meu irmão, que a carne nos faça ataque, nós podemos viver fora do seu controle e deixar Cristo controlar a nossa vida. Mas eu quero ainda falar alguma coisa sobre a ação do nosso eu. Eu quero falar ainda como é que o nosso eu age. E eu, sinceramente, gostaria que você, se pudesse, escrevesse isto. Se você pudesse, marcasse isso. O que o nosso eu deseja fazer? O que o nosso eu deseja de nós? Marque aí. Ele deseja, tem o desejo de manter conosco o controle da nossa vida. O nosso eu, ele tem o desejo de manter em nossa mão o controle da nossa vida. É tudo aquilo que Deus não quer, mas é tudo aquilo que a carne quer através do nosso eu. Que nós possamos ter em nossa mão, em nós, o controle da nossa vida. Por isso há uma luta terrível para entregar coisas a Deus. Por isso há uma luta árdua, diária, para entregar, para colocar na mão de Deus a nossa vida. Porque o nosso eu quer fazer o contrário, quer tirar da mão de Deus e manter em nossas mãos. Por que ele quer fazer isso? Primeiro, porque ele não quer que nós partamos para o lugar que Deus quer que nós estejamos. O nosso eu não quer que nós nos direcionemos para o lugar que Deus quer que nós estejamos. O nosso eu não quer estar lá. Porque ele sabe que se estiver no lugar onde Deus quer que nós estejamos, ele vai morrer. O nosso eu vai morrer. O nosso eu vai ser destruído.
ele vai perder forças, e ele não quer isto. E assim, meu irmão, nós achamos mais interessante ter o controle. Presta atenção, porque olha como que é. Por exemplo, quando nós enfrentamos algum problema, quando nós enfrentamos qualquer dificuldade, seja em qualquer área, nós vamos tentar resolver do nosso jeito. Nós vamos tentar fazer da maneira que nós já conhecemos. Nós vamos até oramos, mas nós vamos tentando resolver do nosso jeito, resolver na nossa capacidade. Por isso que algumas vezes pessoas nos procuram com problemas insolúveis. Só o poder de Deus para fazer mudanças. Só o poder de Deus para resolver aquilo. Por quê? A pessoa lutou tanto, resistiu tanto, se esforçou tanto na sua capacidade, sozinho, porque não quer compartilhar, porque não quer esboçar isso que está passando, e vai lutando sozinho, até o momento que não suporta mais, até o momento que já não aguenta mais, aí vai pedir ajuda. Aí busca ajuda. Mas por que isso acontece? Porque o nosso eu não quer que nós busquemos Deus e estejamos no lugar que Deus quer. E quando nós precisamos de Deus, irmão, tem que ter a humildade de ir buscar Deus, de participar isso com Deus, e se for necessário, participar com alguém, para que nós tenhamos vitória. O nosso eu também, ele acha que nossos problemas não precisam ser resolvidos por Deus, por nós mesmos. Na verdade é isso. Eu não preciso participar tudo para Deus. Isso aqui é fácil, eu resolvo. Não, isso aqui é tranquilo, deixa que... E algumas coisas, irmãos, que a gente já fez na vida, que era tão fácil, que nós fomos resolver por nós mesmos. E aí nós vimos que aquilo que nós fizemos entornou o caldo. Aquilo que a gente pensava que poderia acontecer, foi totalmente diferente. E a coisa ficou de cabeça para baixo. Porque nós achamos que poderíamos resolver isso por nós mesmos. O nosso eu ainda, ele faz pedido a Deus, e aí tem um problema. Ele não só faz o pedido, ele também quer ditar o conteúdo e o tempo da resposta. O nosso eu faz isso diante de Deus. Nós oramos, nós pedimos a Deus, mas o nosso eu quer impor o conteúdo. Deus, eu quero que o Senhor faça assim. Eu quero que o Senhor realize assim. Eu quero que o Senhor faça em tanto tempo. Porque se o Senhor não fizer, eu vou fazer do meu. Faz. Ditamos a imposição. E teologias que estão sendo pregadas hoje em dia, de que a imposição a respeito da palavra, e Deus tem que fazer, porque é a palavra. Deus não tem que fazer nada, Ele é Deus. E Ele age pela misericórdia e pela graça. Mas às vezes o nosso eu pede algo, impondo esse conteúdo e o tempo. Você já fez isso? Eu, na minha ignorância, já fiz isso. Não deu certo.
Deus não respondeu no tempo, nem no dia. Passou o dia, aí eu digo, tá bom, Deus, então vamos fazer o seguinte, vou dar mais um prazo. Você estava meio ocupado aí, vou dar mais um prazinho, deixa eu ver aí, vai mais um tempo. O nosso eu quer isto. O nosso eu quer ter esse controle da nossa vida. E às vezes nós, como cristãos, nós chegamos diante de Deus, mas querendo ter o controle da situação, querendo ter o controle da nossa necessidade, daquilo que nós pedimos, e daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele pode fazer. É aquela coisa, Ele deixa de ser Senhor e a partir então é servo, e nós deixamos de ser servos e nos tornamos senhores. Isso não agrada a Deus. Jesus sempre disse, Senhor, meu Pai, se é da tua vontade, eu sei que é da tua vontade. Se for possível, passa esse cálice. Se não for, faça a tua vontade. É diferente. Orações diferentes. O Senhor pode fazer. O Senhor pode realizar. Mas faz a sua vontade. Amém? Sabe que nós temos esse desprendimento, essa confiança, dizer, Deus, eu quero assim, gostaria que fosse dessa maneira, mas o meu eu não sabe nada disto, mas o Senhor sabe. Então, Deus, faz segundo a sua vontade, faz segundo a sua vontade, e faz no seu tempo. Faz do seu tempo. O tempo de Deus pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser mês que vem, pode ser o ano que vem. O tempo de Deus. Será que nós entendemos isso? Quando nós colocamos, irmãos, a nossa graça a nossa vida diante de Deus, da graça de Deus, então nós vamos aparando o nosso eu. Deus vai aparando, Deus vai tirando, né? Aparando aquilo que o nosso eu, e vai tirando de nós, meu irmão, o peso, essa responsabilidade de fazer, de realizar, de acontecer, de ver, de ter, de possuir. Ele vai mudando a maneira que vamos buscando e vamos nos colocando diante de Deus. Ele vai abençoando-nos, fazendo-nos entender a respeito disto, para que a nossa vida de verdade agrade a Deus. Então as obras da carne vão sendo minadas, o agir do eu, o controle do eu vai sendo arrancado, vai sendo tirado da nossa vida. E aí então haverá liberdade do Espírito de Deus em nossa vida. Deus quer ter liberdade, o Espírito de Deus quer ter liberdade na tua vida, meu irmão. Mas tem pessoas que, se Deus não fizer do jeitinho, do orando, já fica emburradinho. Chaves morreu esses dias, né? Aí tem muitos que vai ficar chorando que nem o Chaves. Falta de uma varinha. O nosso eu, ele precisa ser, meu irmão, aparado. Ele precisa ser dominado. Ele precisa ser controlado. E a única maneira de controlar não é por nós mesmos, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? Mas o nosso eu, ele continua agindo, não só no controle, mas o nosso eu também, ele continua agindo por aquilo que conhecemos como. Esse aqui é lindo, isso aqui. Como é que o nosso eu age? Ele age no nosso jeito de ser.
o nosso eu trabalha no nosso jeito de ser. Diga assim: eu tenho um jeito de ser. Meu irmão, e o problema é que nós nos orgulhamos do nosso jeito de ser. Nós temos orgulho do nosso jeito de ser. Eu sou assim, me orgulho disto. Eu faço assim e me orgulho disto. E o nosso jeito de ser é pecaminoso? Não é. Mas ele toma o lugar de Deus? Não toma. Mas ele impede que Deus governe em nossa vida. Não é pecado e nem tira o lugar de Deus em nossa vida, mas impede o agir de Deus em nossa vida, o nosso jeito de ser. E ele vai governando. E aí Paulo escreve aos Gálatas, depois de falar a respeito das obras da carne, ele fala a respeito das obras do Espírito. E a obra do Espírito os frutos do Espírito é alegria, amor, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, paciência e paz. A obra do Espírito traz esse fruto. Mas como discernir este jeito de ser? Aqui eu vou pincelar aqui algumas coisas que eu fui pensando. Não é que eu fui lembrando de alguém e fiz, esse jeito. Lembrei de mim, esse jeito. Mas o nosso jeito de ser, às vezes, é problemático. Presta atenção. Tem aqueles que têm o jeito de ser inconstante. São servos de Deus, amam a Deus, vivem santos, são santificados, mas são inconstantes. Deus habita na sua vida, mas é inconstante. É o jeito de ser. Está sempre altos e baixos. É sim, é não. É fico, vou. Sento, levanto. Inconstantes. Amo, não amo. Quero, não quero. Gente inconstante. Gente que começa alguma coisa e para. Gente que diz, agora eu vou ser assim, e não busca isso, não faz assim. Gente que diz, agora eu vou viver desta maneira, mas não vive dessa maneira. Inconstante. 2015, eu vou ser um crente diferente. Mentira ou verdade? Em 2015 eu vou fazer diferente. Mentira ou verdade? Gente inconstante. É inconstante na vida, em tudo. É tão inconstante que não consegue ficar num emprego mais do que um ano. Não é porque o trabalho, o emprego é ruim. Não é porque o salário é ruim. Porque é inconstante. É o Coca-Cola da vida. Só tem gás quando abre a tampinha. Psh, faz tudo. Daqui a pouco já perdeu o gás. Já pensa diferente. Já sente diferente. Já vê diferente. Já quer diferente. O jeito de ser inconstante. As pessoas não falam para a gente, viu? Mas elas olham para a gente e dizem assim, isso aí não dá para contar não. Isso daí não dá para... Coisa séria, deixa quieto, só para brincar mesmo, fazer festa, mas para trabalhar, para firmar uma aliança, para poder ter do lado, esquece, hein? Isso aí não dá não. O jeito de ser inconstante. E aí depois a pessoa diga, mas eu não tenho oportunidade, mas eu não consigo, mas nada vai bem para mim. Meu Deus, porque não dá certo na minha vida, porque a coisa não vai bem aqui. Inconstância. Não começa uma coisa e vai até o fim.
não promete alguma coisa e vai até o fim. Não firma alguma coisa e vai até o fim. Isso é obra do eu. E o nosso jeito de ser, que nos prejudica como pessoas, indivíduo, e nos prejudica em servir a Deus. Prejudica-nos em estar na presença do Senhor. Vou fazer um propósito, 40 dias de oração. 40 dias de oração. Ora 4 dias, depois parou. Bom, eu nem vou entrar porque eu não consigo ir até o final. Mude o seu jeito de ser. Isso é prejudicial na tua vida? Mude o seu jeito de ser. Mude a sua maneira de viver. Se esforce para mudar. Para que Deus te abençoe. Para que Ele se alegre de você. Alegre na tua maneira de viver. Na tua constância diante dEle, e diante das pessoas, e diante das obras que você faz. E o nosso jeito de ser, essa inconstância, vai envolvendo nossa vida em tudo. Mas também tem outra pessoa que tem um jeito de ser estressado. E se orgulha disto. De ser estressado. Eu já ouvi tantas pessoas falar com orgulho, eu sou estressado. Sou estressado. Como se fosse alguma coisa boa, ser estressado. Vai viver pouco. Logo, logo está na terra dos pés juntos. Vai bater as botas. Tudo se estressa. É o meu jeito de ser. As pessoas ficam distantes, porque a pessoa é estressada demais. Você não sabe a hora que você pode falar sério, a hora que você pode brincar. Você não sabe a hora que você pode conversar ou não. Fica estressado. Quem está aqui, diga glória a Deus. Diga assim, cuidado com essa pessoa que está ao teu lado, cuidado com o teu jeito de ser. Olha cá, tem gente que tem um jeito de ser inconstante, estressado, outro tem um jeito de ser relapso, relaxado, relapso. Não tem seriedade nas coisas. Não coloca seriedade. Maldito o homem que faz a obra relaxadamente. É relapso a respeito da obra. Maldito. Mas irmãos, isso é o nosso jeito de ser, relapso, relaxado, vai envolver na nossa vida. Que isso prejudica lá no trabalho, prejudica no emprego, porque tem uma hora para chegar, o horário é X, é 8, é 7, 9, sei lá, mas não consegue chegar no horário. Mas na hora de sair, é o primeiro da fila lá. Ti, ti. Não faz as coisas com responsabilidade. O que pega para fazer não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade naquilo que está nas mãos. Trata de qualquer coisa. Tem gente que é relapso com a bênção de Deus na sua vida. Por isso às vezes perde. Como alguém pode dar algo para você e ver que você foi relapso, relaxado com aquilo, e nunca mais querer te dar alguma coisa? Deus olha também e se entristece, não agrada a Deus não, meu irmão. E se Deus tem te abençoado, seja cuidadoso com aquilo que Deus te deu.
Se você orou tantos anos para ter um carro, cuide dele, não é para idolatrar o carro, mas cuide dele. Se Deus te deu algo na tua vida, cuide dessas coisas. Seja cuidadoso com as coisas de Deus. Seja zeloso. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Deus zeloso. E quando nós já tratamos o nosso relacionamento, a nossa vida, meu irmão, com relaxadamente, isso desagrada a Deus, isso não agrada a Deus não. O nosso jeito de ser, e vai envolvendo em tantas coisas a nossa vida, em tantas áreas. Deus, Ele quer que sejamos abençoados, Ele quer nos abençoar. Mas para isso, temos que ser zelosos. Seja zeloso com a tua vida. Seja zeloso com você. Seja zeloso com a tua casa, com o teu trabalho, com o teu emprego. Seja zeloso. Tem aquele que tem um jeito de ser dodói. Ai, não me toca. Ai, dodói. Você não pode falar nada. Às vezes, quem sabe até uma palavra que é ministrada, não bateu direito no ouvido, não gostou. Ei, não volto mais na igreja, porque eu não gostei do que foi dito, não gosto, não gosto. Dodói. Não consegue ouvir verdades. Não consegue ouvir verdade. Sabe quando os fariseus iam embora? Porque eles não aprendiam, não conseguiam ouvir a verdade de Cristo. E às vezes nós deixamos o nosso eu predominar, o nosso jeito de ser, e não queremos ouvir as verdades de Deus. Nós queremos ouvir só o que nos agrada. Gente dodói, não pode dizer não. Sabe aquela criança mimadinha? Filho único? Eu quero. Vai para o mercado. Uma vez eu fui no mercado. Aí estou lá, e uma criança começa a se espernear com a mãe, com os pais, e gritar, fazer aquele escândalo, e pedir, porque eu quero. Falei para ela, fica aqui fazendo as coisas, que eu vou lá para fora, que eu vou me estressar. Deixa eu sair, senão eu vou me estressar aqui. Que a vontade é de pegar o pai, a mãe, que deixa ser dominado, e não sabe ensinar, educar o filho. Gente de ser dodói. Agora, segura aí. Agora segura, se ajeita aí. Se ajeitou? Na cadeira? Ó. Tem gente que tem o jeito de ser indisciplinado. É jeito de ser indisciplinado. Não gosta de disciplina. Não gosta de regras. Não gosta de ser submisso. Não gosta de ordem. Indisciplinado. Tem muitos crentes querendo ir para o céu. Mas cuidado, porque o nosso jeito de ser pode nos tirar de lá. Indisciplinado. Gente que não consegue andar em regras. Não existe isso. Não existe isso. Em todo lugar tem parâmetros. Em todo lugar tem regras. Em todo lugar tem disciplina. No céu tem disciplina. No inferno tem disciplina. Na sociedade tem disciplina. É desregrada, mas tem uma regra lá. Mas tem gente que tem um jeito de ser indisciplinado, insubordinado. O jeito de ser é perigoso.
pode nos privar de bênçãos em nossa vida, pode nos privar de dar frutos e frutos que permaneçam. Tem gente que tem um jeito de ser pessimista. Você conhece alguém assim? O jeito de ser pessimista. Olha, eu tenho esperança que vai se converter. Prepare, hein? Se prepara, porque não vai ser fácil, não. A pessoa não está perguntando como que vai ser, mas está dizendo, olha, eu creio, tenho esperança que vai se converter. Olha, vai dar certo. Rapaz, vamos junto aqui, vamos lá, vai dar certo. Eu acho que é bom deixar quieto. Sair, mexer, piora. Gente que quer fazer nada na vida, né? Quer que o mundo acabe em barranco. Se acabar em barranco, se estiver do lado, vai ser soterrado, vai ficar por aí. Pessimista. Olhe para essa pessoa e diga assim: você não é pessimista. Tem aqueles que têm um jeito de ser obstinado. Gente obstinada, trocando em miúdos, cabeça dura. É um jeito de ser. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, nada vai me mudar. Mistura essa coisa de cabeça dura com teimosia. Você já falou, não põe a mão nessa tomada aqui, você vai tomar choque. Duvido, não vai. Eu não tomo choque, quem já tomou? Não sabe pôr a mão na tomada. Eu sei. Se eu pôr, não vou tomar. Vai pôr a mão, vai tomar choque. Cabeça dura. Não tem, meu irmão, aquela coisa que você não consegue fazer com que a pessoa absorva aquilo. Quando Deus diz assim para os pais, lá quando saíram do Egito, Deus disse, olha, você pega a tua criança e vai inculcando a palavra, andando pelo caminho, sentado, à mesa, vai inculcando. Originalmente falando, meu irmão, lá no original está dizendo assim, ó, a ideia é essa: abre a cabeça desse sujeito, põe lá dentro. Abre a cabeça do sujeito e coloca lá, para entender. Tem gente que não consegue entender. Eu não sei se faz ou se é. Você desenha, faz gráfico, faz slide, PowerPoint, não tem mais slide. Você mostra os vídeos, você planta bananeira para a pessoa entender. Não entende. Meu Deus do céu. Só Deus para ter paciência. Você fala, repete, fala, repete, fala, repete, a mesma coisa, a mesma entoada, a mesma coisa, e nada. Obstinado, cabeça dura. O jeito de ser, meu irmão, que leva pessoas a tomar decisões que vão prejudicar ela e pessoas que estão juntas. Pessoas obstinadas, cabeça dura, que vão fazer coisas que vão prejudicá-las e prejudicar outras pessoas. Que não dá ouvido para conselhos, que não para ponderar, para analisar, pensar. Deixa eu ver, peraí, deixa eu pensar um pouco nisso aqui, porque olha, pode ser.
deixa eu pensar um pouco mais, deixa eu ver um pouquinho mais disso. Não. Sabe de nada. Você não sabe, você não é eu. Sabe de nada. Você não sabe de nada. Olha para essa pessoa e diga assim: pessoa obstinada quebra a cara. Jeito de ser racional demais. Ser racional não é pecado, não é problema, mas ser demais causa problema. Frio, se torna frio, não tem emoção com as coisas. Tudo é razão, não tem equilíbrio a respeito das coisas. Coração não fala nada, coração não dita nada, só razão. Razão, o jeito de ser. É bom ser racional, temos que ser. Deus nos criou seres humanos racionais, mas também somos espirituais, somos emoções, sentimentos. Temos que ponderar em tudo isto. E quando nós sabemos ponderar, então há equilíbrio em nossa vida para viver, para decidir, para caminhar. E para terminar, aqueles que têm um jeito perfeccionista demais. Oh, meu Deus. Tudo não pode ser bom, tem que ser perfeito. E por querer ser perfeito, arruma confusão com todo mundo, arruma intriga com o outro, indisposição com o outro, afastamento de outro, sofre porque não consegue delegar nada a ninguém, porque outra pessoa não vai ter a capacidade de fazer igual ele ou ela faz. Eu já sofri demais sendo perfeccionista. Já sofri demais. Já carreguei muito peso para sendo perfeccionista. Aí resolvi ser delegador. Agora eu sofro porque eu delego demais e não faz. Perfeccionista. Perfeito só Deus. Até os perfeccionistas têm coisas que não faz perfeito, porque essa capacidade é de Deus. Amém? Então, qual deve ser o nosso jeito de ser? Nosso jeito de ser é o jeito de Deus, o jeito de ser do Espírito Santo de Deus. E qual é? Em vez de ser esse jeito de ser, tudo isso que eu disse aqui, nós temos que ter o jeito de ser alegres, o jeito de ser amorosos, nós temos que cultivar em nós o jeito de ser benignos, nós temos que cultivar em nós o jeito de ser bondosos, nós temos que cultivar em nós o jeito de ter domínio próprio, nós temos que cultivar em nós o jeito de ser manso, temos que cultivar em nós o jeito de ser paciente, e temos que cultivar em nós o jeito de ser apaziguador. Esse é o jeito que agrada a Deus. Por isso, quando nós nos convertemos, meu irmão, esse negócio de jeito de ser, porque eu sou assim, a minha personalidade é assim, mas até a nossa personalidade precisa ser aperfeiçoada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa personalidade tem que ser mudada, e para isso o nosso eu tem que ser arrancado, as obras da carne têm que ser tiradas,
O nosso controle da vida, o domínio das coisas, tem que ser delegado, entregue a Deus. Para que isto aconteça, o nosso jeito de ser tem que ser mudado. Quem sabe, você demorou tanto tempo para entrar numa igreja, porque o teu eu impediu você. Mas hoje, se você está aqui, você venceu. Quem sabe, coisas estão sendo atrasadas na tua vida, interfere o agir de Deus na tua vida. Quem sabe porque você está controlando o que não deve controlar. Quem sabe você quer ter o poder naquilo que você não pode ter. Quem sabe você está esperando algo de Deus para fazer na tua vida, mas Deus tem feito a parte dele. E quem sabe só falta uma coisinha só, é mudar o seu jeito de ser, é mudar o seu jeito de viver, é mudar o jeito de pensar. Agradar a Deus é andar com Deus. Para isso, nós temos que nos parecer com Ele. Vamos ficar de pé, igreja, por favor. Deus